Bolsonaro cai em provocação, diretor da OMS concorda com Bolsonaro e Guzo é cirúrgico. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Você está no canal F. Carvalho Channel e neste vídeo eu comento sobre o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Neste domingo caiu em provocação de um repórter do jornal O Globo. E comento também sobre o diretor-geral da OMS, Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adhanom, disse a mesma coisa que Bolsonaro falou há 5 meses atrás. E vou comentar também sobre o que José Roberto Guzzo escreveu no seu último artigo, onde ele diz que o STF é uma agremiação partidária. Minha gente, eu posto vídeo todo dia que vai manter você por dentro e bem informado, então se inscreve aqui no canal. Se ainda não está inscrito, clica no botão vermelho aqui embaixo ou no canto inferior direito do vídeo e se inscreve. Aciona o sino das notificações para ser avisado quando eu postar vídeo novo. Meu nome é Francisco Carvalho. Então vamos aos 3 assuntos que eu quero comentar neste vídeo. O primeiro assunto é sobre o fato ocorrido nesse domingo. Bolsonaro cai em provocação de repórter do jornal O Globo. Essa mídia do ódio conseguiu um motivo para deitar e rolar com as falações sobre o presidente da República por um bom tempo. Por um bom tempo, a mídia do ódio vai ter o que falar. Neste domingo, dia 23, o presidente da República não conseguiu resistir à provocação de um repórter, e justamente um repórter do jornal O Globo. Bolsonaro é provocado o tempo todo, ele é o tempo todo provocado pela mídia do ódio, mas Bolsonaro precisa se controlar. Ele não pode dar lugar às provocações que recebe o tempo todo. Ele é o presidente da República e agora ele precisa se controlar. Quando ele não era presidente da República, ele falava o que os brasileiros gostariam de falar, por isso ele foi eleito. Agora, como presidente, é necessário um pouco mais de vigilância, de cuidado. Vigia, presidente, vigia. O senhor fez bem em não parar ali naquele cercadinho em frente ao palácio, onde ficavam aqueles repórteres, onde eles ficam. O senhor fez muito bem em não parar ali para conversar com repórteres, e conversar com o povo, na verdade, Na maioria das vezes o senhor conversava era com o povo, as pessoas que ficam ali. O senhor fez muito bem em parar de fazer aquilo, porque era matéria-prima para a mídia do ódio deitar e rolar. Mas o senhor precisa se controlar, não vigiar muito, e ter uma paciência muito grande para ouvir essas coisas, porque isso dá margem para muita confusão, isso dá margem para a mídia do ódio deitar e rolar. Mas é bom que se diga que essa turma do ódio, essa mídia do ódio não faz jornalismo, ela não faz jornalismo. O interesse dela não é dar notícia, não é informar, não é noticiar de jeito nenhum. O objetivo é provocar para tentar arrancar algo que renda manchete, sensacionalismo. É o que as pessoas estão em busca, de manchete sensacionalista. Por isso fica provocando para obter alguma má resposta, alguma resposta grosseira do presidente da República, alguma resposta mal educada. E o presidente tem o estupim curto, dá uma resposta mal educada e aí tem manchete sensacionalista para deitar e rolar.
Então, Bolsonaro, como o senhor tem o estopim curto, é necessário o senhor vigiar bastante. O presidente disse ao jornalista do jornal O Globo: estou com vontade de encher a tua boca de porrada, tá? Foi isso que o presidente disse ao jornalista que provocou. Jornalistas podem provocar. Provocações de todo tipo. Isso não é problema. Isso não é problema. A mídia, os inimigos do presidente não veem isso como problema. O problema é a má resposta. Mas, claro, é bom que o presidente se contenha, vigie e tome as cautelas necessárias. Essa mídia do ódio se mantém calada quando verdadeiras agressões acontecem, por exemplo. Vocês estão lembrados das agressões que o jornalista Oswaldo Eustáquio sofreu? Vocês estão lembrados, né, quando a residência dele foi vasculhada por 2 vezes e até água lhe foi negada na prisão, como ele foi maltratado, mas a mídia do ódio não vê esse tipo de coisa. Vê as falas mal educadas do presidente. Depois de provocação, vem uma fala mal educada, e aí, isso sim, isso aí é condenável. Isso aí é condenável. Mas não é condenável os maus tratos que acontecem com várias pessoas na cara. E a mídia do ódio, para isso ela não se importa. Isso não é mal, isso não é ruim. De fato, é um festival de máscaras, é um festival de hipocrisia. É isso. Mas para o azar aí da mídia do ódio, a população está atenta à Rede Globo. Ela não engana mais ninguém. Isso é bom. A Babilônia, a Rede Globo aí, não engana mais a população. A população está atenta. O segundo assunto é o diretor da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Como disse Alexandre Garcia, até poderia pagar direitos autorais a Bolsonaro, porque 5 meses atrás, Bolsonaro disse que saúde e economia são inseparáveis. Em 30 de março deste ano, o presidente Jair Messias Bolsonaro alertou o povo brasileiro. Saúde e economia eram problemas que precisavam ser resolvidos simultaneamente, 2 questões inseparáveis. E quando ele falou isso, ele foi criticado pela mídia do ódio, foi criticado pelos seus adversários, foi criticado demais pelos seus opositores, por aqueles que não gostam do presidente. Até o condenado Lula, condenado por assaltar o Brasil, assaltar os cofres públicos, enriquecer os seus padrinhos e mandar dinheiro para as ditaduras, até ele. Primeiro salvamos o povo, depois a economia. Fala do condenado Lula. Então, todo mundo ficou contra Bolsonaro, todo mundo ficou aí criticando. Mas aí, agora veio aí, 5 meses, 5 meses de atraso, a Organização Mundial da Saúde reconhece que o presidente Bolsonaro estava certo. Saúde e economia são inseparáveis. Não há saúde se não há economia. Saúde se faz com economia. Saúde se faz com dinheiro. Saúde se procura com dinheiro. Precisa de dinheiro para que a saúde funcione. E Bolsonaro até gravou um vídeo. Vamos ver se o vídeo funciona. Você se lembra, em março deste ano, quando eu disse que tínhamos 2 problemas graves pela frente, o vírus e o desemprego, e que ambos deveriam ser tratados simultaneamente e com a mesma responsabilidade? Não é apenas a questão de vida, é a questão da economia também, é a questão do emprego. Se o emprego continuar sendo destruído da forma como está sendo, mortes virão, outras por outros motivos. 5 meses depois do meu pronunciamento, o Sr. Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, afirma que
Saúde e economia são inseparáveis. Do not need to choose between lives and livelihoods. Não precisamos escolher entre vidas e bens, ou entre saúde e economia. Estas são escolhas falsas. Pelo contrário, a pandemia é a prova de que saúde e economia são inseparáveis. That health and the economy are inseparable. O diretor-geral da OMS ainda descreveu os casos de corrupção em torno dos equipamentos de proteção usados na pandemia de Covid-19 como assassinato. Alguns países relataram suposta corrupção no uso de verba para a compra de material. Ao longo destes 5 meses, algumas autoridades destruíram empregos no Brasil. O governo federal fez sua parte. Criou meios para que pequenas e médias empresas conseguissem manter seus empregados, bem como criou o auxílio emergencial de R$ 600, que durou por 5 meses. Esse valor pode não ser muito para quem o recebe, mas é muito para o Brasil, que gasta por mês 50 bilhões de reais. O momento é de abrir o comércio com responsabilidade, voltar à normalidade e resgatar os empregos. Um bom dia a todos e fique com Deus. Está aí então a fala do presidente da República, comentando sobre o atraso aí de 5 meses do Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Já sobre o terceiro assunto aqui desse vídeo, eu vou comentar sobre o que o jornalista Guzzo escreveu no seu artigo, no seu último artigo. Ele foi bem preciso, bem cirúrgico, e as palavras dele são exatamente a verdade, são a verdade, né? Ele desvenda a atual formação do STF. Os ministros que lá estão, esses ministros atuais, atuam, faz do STF um partido político. Em seu mais recente artigo, publicado na Revista Oeste, Guzzo, então, mira o STF e aí tece suas críticas. Na vida real, diz Guzzo, o STF atua como agremiação partidária. E como agremiação partidária, persegue os amigos de Bolsonaro, quanto aos inimigos, protege. O fato é que o que temos visto, na verdade, é uma instituição aparelhada pela esquerda que se recusa a aceitar Jair Bolsonaro como presidente da República. A esquerda não aceita Bolsonaro como presidente da República. Os inimigos de Bolsonaro não o aceitam como presidente da República. O presidente da República que foi eleito legitimamente, com quase 60 milhões de brasileiros. Mas a esquerda, e como o STF é a extensão dos partidos de esquerda, é o quintal dos partidos de esquerda, é o adendo. Então, essa agremiação partidária, como disse Guzzo, trabalha para proteger os inimigos de Bolsonaro e perseguir aqueles que são amigos. Mas, com a saída de Celso de Mello, tomara que Bolsonaro acerte aí quando for indicar, quando for nomear um ministro para o STF. Logo em novembro, o Celso de Mello vai sair, e aí, quem sabe, com um ministro aí conservador e patriota, possa oxigenar aquele STF, a agremiação partidária. Mas Guzzo diz, o Superior Tribunal Federal do Brasil é hoje um partido político. Abandonou já há um bom tempo as aparências de uma corte de justiça e, no momento, funciona praticamente em tempo integral como escritório despachante que se dedica a servir interesses ideológicos, interesses pessoais e interesses partidários dos seus 11 ministros. O ministro Edson Fachin acha que as eleições de 2018 para presidente não foram legítimas e que as de 2022 também não vão ser, porque o seu candidato não ganhou a primeira. E a menos que seja dado um golpe jurídico, não vai ganhar a segunda. O ministro Gilmar Mendes sustenta que é preciso reduzir os poderes
que a lei dá ao presidente da República, como se o país estivesse no regime parlamentarista, e que é possível fazer isso sem um plebiscito ou qualquer outro tipo de aprovação popular. O ministro Luiz Roberto Barroso quer escolher o sistema econômico que o Brasil deve seguir. O liberalismo, segundo ele, tem de ser eliminado. E Guzzo ainda diz: o STF está sendo utilizado pelos partidos de oposição para fustigar o governo, disse dias atrás o ministro Marco Aurélio. Isso não é sadio. E as palavras do Marco Aurélio mesmo, eu vi ele dizendo. Isso não é sadio. Não sei qual será o limite. Quem está falando isso não é nenhum blogueiro de direita ou militante contra a democracia, desses que o ministro Alexandre de Moraes persegue com batidas policiais, apreensão de celulares e censura do que dizem nas redes sociais. Quem diz isso é o ministro Marco Aurélio. É o ministro. Pois é, minha gente, são estes os acontecimentos que eu comento aqui neste vídeo, sempre à luz da verdade, sempre à luz daquilo que é verdadeiro, sadio e puro, para que você fique por dentro e muito bem informado. Ok? Então, valeu mesmo. Fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.